né, e tá sendo interessante, porque o Elon Musk foi colocado no inquérito que começou É, com o Terça Livre e aquela questão da fake news. Inclusive, a decisão do Alexandre de Moraes tem 2 mentiras, que podem ser comprovadas com muita facilidade pela audiência, né. A primeira mentira é que ele disse que o Gabinete do Ódio se auto-intitulou Gabinete do Ódio, quando na verdade foi a imprensa que deu esse nome. É a primeira mentira da decisão do Alexandre de Moraes. A segunda mentira da decisão do Alexandre de Moraes é que o Elon Musk é CEO do Twitter, né, do X, e não é. mas é Daí a burrice gente mesmo. vê daí a gente vê, o que realmente está acontecendo no Brasil. E a repercussão internacional, né, o Sky News, na Austrália falando sobre as decisões draconianas. Mas eu queria pegar um gancho no que o Paulo estava falando, o Adriles estava falando, eu estava assistindo vocês aqui, e é exatamente isso o que nós precisamos: informação. O Adriles tocou em 2 pontos fundamentais, né, que é as pessoas começarem a sair às ruas manifestando a sua, ah, indignação com tudo isso, né. Óbvio que é muito perigoso quando a gente tem 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, o quanto que a esquerda manipula, essas coisas de manifestação de rua. Mas o segundo aspecto, que para mim ainda é o mais importante, que é vocês financiarem o Fio Diário, o Terça Livre, fazer com que esses meios de comunicação cresçam. Eu sei que fazer publicidade para si próprio é uma porcaria, então eu faço de graça, que não estou recebendo nada. Assinem o Fio Diário, façam, financiem esse tipo de trabalho, porque nós precisamos, eh, ganhar equilíbrio de forças com a imprensa mainstream, né. Hoje o Terça Livre vai voltar com um boletim da noite às 8 horas lá no Twitter. O pessoal pode acessar e se inscrever para receber os e-mails lá na academiaconservadora.com. Vocês precisam financiar esses meios de comunicação, porque o financiamento, ele não só dá meios técnicos, como por exemplo, uma boa câmera, um bom microfone, um bom estúdio, etc. Mas tem um aspecto que eu quero trazer aqui para a rodada, para a gente poder debater. No Twitter Files Brasil, o Michael Schellenberg, ele mencionou que o Twitter, antes da compra do Elon Musk, estava reticente em banir a minha conta. Isso está escrito lá nos documentos, nos e-mails trocados pela empresa, pelos funcionários do Twitter. Eles estavam reticentes de banir a minha conta por causa da litigância que o Terça Livre fez contra o Google, baseando-se no Marco Civil da internet. Ou seja, traduzindo para a audiência aqui do Fio Diário, o Twitter estava pensando 2 vezes em banir o Terça Livre e a minha conta pessoal, porque nós vencemos o YouTube na justiça, baseando-se no Marco Civil da internet, ou seja, baseando-se nas leis brasileiras. O que isso significa? E se eu não pagasse o jurídico? Você que está assistindo o Fio Diário não precisa de dinheiro só para poder manter os apresentadores, para poder manter uma estrutura técnica, um estúdio, etc. Não. Tem que ter atendimento ao cliente. Ninguém pode sair insatisfeito. Você tem que conversar com a pessoa, explicar como é que ela faz login para acessar, como é que ela financia, como é que ela apoia. Você precisa ter um setor jurídico. Você precisa ter um time, não é 1, 2, 3. Você precisa ter um time de advogados trabalhando. Esses advogados, eles não podem ter o Fio Diário como cliente e mais 10, 15 clientes. Eles precisam ter só o Fio Diário como cliente. Estão entendendo a gravidade, a importância de vocês financiarem os meios alternativos de imprensa? Porque as grandes estruturas, como era o caso da Jovem Pan e de outros jornais, eles já têm isso consolidado. Eles já sabem o que da receita deles eles vão calcular para o jurídico, o que da receita deles eles vão calcular para a produção de novos programas, etc. E quando vem algum tipo de censura, perseguição, esses grandes meios de comunicação, eles pensam 2 vezes se vão caminhar na verdade ou não. Aqui não é esse caso. Aqui não é isso. Então você que está assistindo, você tem que entender isso. Como é que eu vou fazer para financiar esses meios alternativos? E aí o Marco pode explicar para vocês como é que vocês fazem para financiar o Fio Diário. No terça, acesse academiaconservadora.com e rapidinho você consegue. Vocês precisam financiar os meios alternativos para que eles sejam fortes tanto quanto existe essa força na hegemonia dos revolucionários e dos defensores da revolução.
Isso é fundamental. Eu queria trazer isso aqui para o debate, porque as pessoas ainda não entenderam que eles não instalar de dedo. Gente, não instalar de dedo, vocês fizeram o Bolsonaro milionário com Pix. Vocês têm que fazer o mesmo com os meios de comunicação, pelo amor de Deus. É a única maneira da gente poder esclarecer as pessoas. A quantidade de pessoas que não têm ideia do que está acontecendo, não sabe o histórico, como o Adriano falou assim, começou com o Alan. Tem gente que não sabe o que aconteceu nos últimos 3 anos e meio. Na verdade, 4 já, né? 4 anos. Tem gente que não sabe como é que invadiram a minha casa com a minha esposa grávida de 9 meses. Como é que invadiram a minha casa de novo com meu filho Pedro com 1 mês. Como é que depois daquilo eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família, só pude rever minha família em julho do ano passado. Tem gente que não sabe como é que aconteceu a liberação do José Dirceu, como é que ele saiu da cadeia. Tem gente que não sabe como é que o Lula foi solto em detalhes. Tem gente que não sabe como que toda essa máquina do STF foi usada para manipulação da opinião pública, que eles estão acusando as pessoas daquilo que exatamente eles fazem. As pessoas não têm ideia disso. Diga. Alan, você falou bem, eu falei também, que a coisa começou com você foi o primeiro perseguido por crime de opinião no Brasil. Não se sabe exatamente, acho que você, inclusive, não sabe, do que você é acusado. As pessoas se silenciaram, muitas delas, inclusive amigos meus, falaram, mas também por que ele foi falar tanto assim? Ou seja, uma coisa absurda, crime de opinião, palavras. A coisa começou com você e a coisa, de alguma forma, está terminando com você por começar com que o mundo saiba que o Brasil é uma ditadura, e eu digo por quê. Ao pedir a sua extradição dos Estados Unidos para voltar para o Brasil, a justiça deu com os burros na água, porque as autoridades americanas disseram não há crime em nenhum tipo de palavra ou crítica mais ou menos incisiva do Alan dos Santos às autoridades, porque nos Estados Unidos você pode criticar livremente. Eu queria que você explicasse maior como foi esse processo de extradição que a justiça brasileira, a Injustiça Suprema Brasileira pediu, e como foi a reação das autoridades americanas em fazer perceber para o Brasil e para o mundo que existe um homem exilado e procurado com mandado de prisão, sei lá, por causa de opiniões. Você é o símbolo vivo da ditadura do Brasil no mundo. Você não pode pisar no Brasil, senão você vai ser preso por crime de opinião, e as autoridades americanas endossaram a sua liberdade de expressão. Eu estou aqui com um livro que uma advogada maravilhosa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ela é brasileira, ela estudou com esse professor aqui, né? É um livro com 4 autores, né? O Hellman, o Araiza, o Baker. Ela estudou com o Baker aqui na Florida University. Esse livro aqui é fundamental, né? Não sei se dá para ver direitinho aí. First Amendment Law, que tá dourado aqui, né? Tudo bem. Esse livro aqui, ele tá vendo? Quase uma bíblia, né? Isso aqui, o Marco Antônio vai quase ter um treco ali agora, porque ele não vai acreditar que isso é possível ter num país. Isso aqui é toda a jurisprudência sobre o First Amendment dos Estados Unidos da América. Não dá para acreditar mesmo. Não dá para acreditar. Porque no Brasil... O que é a primeira emenda americana? Explica para o povo. Então, aqui, todas as decisões da Suprema Corte estão aqui. Só que eu estou falando desde 1776 até agora. Uhum. Você está comparando isso com o Supremo Tribunal Federal, que só no ano passado proferiu 103 mil decisões. Exato. E cada uma delas muda. Ou seja, as decisões mudam. E são contraditórias muitas das vezes. E só para deixar claro, a liberdade de expressão, que é a primeira emenda da Constituição Americana, ela não é a liberdade de falar o que quiser. As pessoas pensam que é. Não é. Aqui deixa bem claro que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, sobretudo política, né, ela sim é livre. Mas você, como no Brasil, gente, a liberdade de expressão não é uma ferramenta para você falar que deseja matar uma pessoa, para você falar que você deseja prender uma pessoa sem crime. Liberdade de expressão não é cometimento de crime. Eles falam isso, mas só que eles cometem absolutamente o contrário. Somos nós quem defendemos isso. E tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles mentem, inclusive, sobre a primeira emenda da Constituição Americana, dizendo que você pode falar o que você quiser e que você nunca vai... Não é bem assim, não.
Você não pode promover terrorismo nos Estados Unidos. No Brasil você pode. Eles promovem terrorismo. Eles promovem o Hamas. Promovem o Hamas, exatamente. Promovem o Hamas. No Brasil eles podem promover o terrorismo. Aqui você não pode. Primeira emenda da Constituição Americana, você não pode promover terrorismo. Você não pode provocar ações de terrorismo, etc, etc. A opinião política, e aí sim, opinião, ela é livre nos Estados Unidos. Ela é livre. E eles mentem sobre a primeira emenda da Constituição Americana, dizendo que ela é uma liberdade, como é que eles falam? Absoluta. Não existe. Não existe ampla e liberdade. restrita. Não existe isso. É claro que tem. Hoje eu até comentei aqui, a turma da CNN, da Globo, eles abrem os jornais falando que a internet é uma terra sem lei, que a internet é terra de ninguém. Já é interessante olhar isso pelo lado da semiótica, porque eles já preparam o terreno para o PL 2630, para o discurso do Orlando Silva, para falar que a gente precisa controlar as redes sociais contra os abusos do bilionário que tem a ousadia de criticar o Supremo Tribunal Federal, que eles chamam de ataque. Então, está tudo encapsulado também nessa guerra semiótica e semântica que a gente vive, né? Eu fui o primeiro a denunciar esse projeto de lei do Orlando Silva quando eu ainda estava com alandosantos.com, que caiu no Brasil. Vocês não conseguem acessar do Brasil. Foi o primeiro site que eu fiz logo assim que o Terça Livre deixou de ter as suas atividades no Brasil. Só que por que aquilo não ganhou relevância? Só entre os meus assinantes. Mas por que não ganhou? Porque o que a gente chama de direita brasileira só pensa em ciclo eleitoral. Ah, não, agora não está na hora de falar isso não, porque a gente tem que reeleger Bolsonaro. O pessoal não entende que ciclos eleitorais não modificam tal como eles pensam que pode modificar o cenário brasileiro. E aí fica aquele frenesi de agora não é hora de tocar nesse assunto porque nós teremos eleições, e o brasileiro fica de 2 em 2 anos. Não, agora o foco agora é eleger o fulano, agora é eleger o cicrano. É sempre pensando em ciclo eleitoreiro. E aí, normalmente, a estrutura é sempre aquela estrutura básica, né? O político que não quer perder o cargo, o assessor do político que não quer perder o dinheirinho, e o povão que está ali embaixo sendo enganado porque conseguiu um contatinho com o assessor ou o político, contato que antes ele nunca teve na vida. Aí ele se sente o cara. Agora eu tenho informações privilegiadas e ele fica pensando em ciclos eleitorais quando, na verdade, ele só está querendo mantenimento do dinheirinho da máquina pública. Porque se ele não tiver na máquina pública, ele é um miserável que vai viver na sarjeta, porque ele não tem qualidade nenhuma para poder ensinar nada, nem falar nada, nem trabalhar em nada. Infelizmente, está cheio de gente assim na tal da direita, vivendo de Pix, inventando mentira, fazendo discursos que parecem ser discursos otimistas, mas são discursos mentirosos, para poder manter-se com um dinheirinho do salário do servidor público. Direita tic-tac, né? Oportunista. Exato. Tem gente oportunista e picareta em todas as ideologias. A questão é Exato. E aí, com isso, quem é que perde nessa? Os meios de comunicação alternativos que estão querendo fazer um trabalho muito mais sério e profundo, trazendo análises que às vezes pode agradar a audiência, às vezes pode não agradar a audiência. E quando eu avisei, o Matthew Tyrmand foi na Fox News ser entrevistado pelo Tucker Carlson para falar da interferência do Biden nas eleições brasileiras. A primeira matéria a ser publicada sobre isso, você pode colocar no Google nesse exato momento aí, você que está me assistindo, coloca lá Bernie Sanders, em aspas, e coloca Terça Livre, em aspas, ou Locals. Você vai ver lá quando eu denunciei a entrevista que o Bernie Sanders deu a um podcast esquerdista, agradecendo ao Biden por intervir nas eleições brasileiras. E aí, o Matthew Tyrmand me procurou, pediu as informações, a entrevista foi para a Fox News, e isso teve uma repercussão grande no mundo inteiro. Só depois que o Twitter faz, que a gente viu que a coisa é muito mais embaixo. Mas isso quem fez foi um trabalho jornalístico que levou essa informação adiante. Com meios de ação, e eu vou enfatizar isso para você que está nos assistindo, quando você compartilha uma live, quando você convida os seus amigos, quando você curte, quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Um jornalista não denuncia um escândalo, um problema, para ficar falando com a parede.
Ele quer que aquilo tenha repercussão em um meio específico de pessoas. No nosso caso aqui no Brasil inteiro. Você compartilhando e fazendo o canal do Fio Diário crescer, o canal do Paulo Figueiredo crescer, fazer com que o perfil dessas pessoas que estão batalhando dia e noite para trazer informações para vocês, fazer com que essas pessoas cresçam em relevância, não é deixá-lo famosinho, é fazer com que aquele seu vizinho que precisa compreender e entender certas coisas e ele não consegue dar nome a esses problemas, passe de uma vez por todas a chamar zebra de zebra e cavalo de cavalo. Não confundir zebra e cavalo porque eles são quadrúpedes. Porque é isso que acontece quando a pessoa assiste à imprensa brasileira hoje. Vocês precisam financiar esses canais. É um pedido, assim, eu imploro isso para vocês. Financiem esses trabalhos. Diga. Cara, Alan, eu queria, para a gente caminhar para o encerramento, agradecer você, falar que a gente tem interesse de fazer uma live especial com todos os censurados, colocar você, o Constantino, a juíza Ludmila Lins Grilo, colocar todo mundo que passou por esse processo de perseguição, todo mundo assim, na medida do possível, porque tem gente que está presa, né? O Felipe Martins está eu preso. Também fui censurado, depois me liberaram. Felipe Martins está preso, mas eu queria fazer uma edição especial e queria só ouvir uma palavra final tua sobre a evolução desse processo de tirania promovido pelo Alexandre de Moraes, com coautoria e cumplicidade da imprensa. Os próximos, as pessoas, elas estão num estado de cortisol muito elevado. E eu falei isso no evento liberal nesse final de semana. O pessoal está sonhando com o Alexandre de Moraes pelado, com a toga ali, enforcando ele, tirando a voz dele. O pessoal tem pesadelo com o Alexandre de Moraes já, porque a gente fala o nome dele toda semana. Só que, apesar do pesadelo é realidade, né? Tem gente presa. Exato. Tem gente morta. E apesar de muito difícil, as pessoas, pelo fato de ser algo repetitivo, as pessoas vão perdendo um pouco a esperança de que alguma coisa pode acontecer, e elas estão vendo que o negócio vai piorar antes de melhorar. E eu queria te ouvir sobre isso. Bem, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o bem e o mal, quando são praticados por seres humanos, eles nunca são onipotentes. Nunca. Nem que você, querendo fazer o bem, consiga todas as instituições que você deseja, todos os meios de comunicação, todos os líderes religiosos, você não terá nunca um poder absoluto e onipotente. O mal, idem. Tanto é que, quando eles querem censurar, é porque eles têm medo que essas pessoas que estão aqui cheguem nos brasileiros. Porque a censura é isso. A censura, a ação do tirano é a ação de um covarde. Ele tem medo que essa informação chegue nas pessoas. Eu estou há 4 anos, vai completar 4 anos, no exílio em agosto. Tá? E o que acontece? Há 3 anos e meio atrás, quando eu estava dando entrevista para a Jovem Pan dizendo, vai chegar em todos, muita gente duvidou. É porque o Alan dos Santos fala palavrão, é porque o Alan dos Santos fuma, é porque o Alan dos Santos não sei o quê, é porque... E não, chegou em todo mundo. Continuei persistindo, falando sozinho com um jornalista aqui e outro ali, em mensagem privada aqui nos Estados Unidos. Persisti. Falei para os deputados que eles precisavam fazer denúncias internacionais. Veio 1, depois veio 10, depois veio mais gente. Falei que era necessário chegar até o Tucker Carlson, chegar no Elon Musk. Tudo foi acontecendo graças à persistência. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Não importa quanto tempo isso demore. Eles não irão vencer, porque nunca os comunistas conseguiram fazer a repetição de Rússia e China num país do tamanho de Rússia e China, como é o Brasil. Os comunistas não sabem o que fazer nos próximos passos no Brasil. Eles não têm ideia de como fazer no Brasil o que fizeram na Venezuela, em Cuba, em países menores. Eles não têm ideia. Por isso a repressão, por isso a censura, por isso os pedidos de prisão. Porque se você que está me assistindo pela primeira vez despertar e entender o que está acontecendo,
ou você que já sabe o que está acontecendo, levar essa informação para outras pessoas, o império deles acaba. Nenhum mal dura para sempre. Eu esperei minha família por 3 anos e meio. Eu esperei dar um abraço na minha filha, que quase morreu de meningite, por 3 anos e meio. Hoje, eu tô com um gritinho do gritinho dela brincando na sala junto com o Tomás e o Pedro. Hoje, a minha esposa está fazendo comidinha lá para mim, eu vou sair daqui e vou lá almoçar a comida que a minha esposa está fazendo. Não há mal que dure para sempre. Nós iremos vencer, mas não sem você. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Nós vamos vencer, mas faremos isso juntos, tá bom? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alan. Cara, maravilhoso ter a tua presença aqui. Eu me sinto, e eu vou repetir isso, a tua postura inspira muita gente, que nem eu falei para o Paulo antes, e isso já entrou para a história. Independentemente de como as coisas vão se encaminhar a partir de agora, é o legado que vocês deixaram. E esse legado não vai ser esquecido. A gente vai colocar ele para frente, e pode ter certeza que você teve muita gente que te apoia e pode me considerar um irmão seu. Eu nunca vou largar a sua mão, eu vou estar sempre com você. Você me inspirou a fazer o que eu estou fazendo hoje. O nome é Fio Diário, mas a raiz, o coração é Terça Livre. Pode ter certeza disso. Que legal. E bota meta nisso aí, cara. Bota meta pro pessoal. Quantos inscritos tem hoje no canal? Tá pequeno o canal ainda. Acho que tem menos de 1.500. A gente tá então, pequenininho. A gente vai fazer campanha de marketing agora para conseguir mais assinante. A melhor campanha de marketing é essa galera que tá no chat aí, cara. Fala para esse pessoal que tem que bater aí 20 mil, 30 mil e vai botando. Ó, amanhã tem que bater tantos mil. Vai botando as metas aí que a galera vai... Rapaz, essa audiência é a melhor audiência do planeta, cara. O pessoal aqui nos Estados Unidos fica pasmo de ver. A gente colocou 30 mil pessoas no Twitter do Terça Livre no sábado. Eu vi, eu tava acompanhando. Bota a meta que essa galera vai. Essa galera que tá aqui te assistindo é a melhor audiência do mundo. Não existe povo mais engajado que quer mais a liberdade do que esse pessoal que está nos assistindo. E ainda vamos conseguir mais ainda. Bota a meta e vamos subir esses números aí. Se Deus quiser. Obrigado, Alan. Fica com Deus, cara. Um beijo para você e sua família, querido. Obrigado. Um beijo para todo mundo aí. Duda, Gustavão, Adriles. Amo vocês. Beijo. Fui. Valeu. Beijo.